Bom, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das 4 operações fracionárias. Lembrando que fração é todo valor numérico representado por A sobre B, onde o valorzinho de A é chamado de numerador e o valor de B é chamado de denominador. Tendo em vista esses conceitos, como que a gente somaria duas frações? O conceito de soma ou subtração de frações, quando os denominadores são iguais, quando eu falo denominadores, eu estou me referindo à parte de baixo da fração. Tá? É um conceito muito simples, porque a ideia ela é bem clara. Tá? Por exemplo, eu tenho 2 terços mais 6 terços. Se os denominadores forem iguais, eu posso copiar o denominador, eu vou conservar a parte de baixo e eu vou somar os numeradores. Então ficaria 2 mais 6, 8 terços. Um outro exemplo, 4 meios mais 1 meio menos 3 meios. Tanto a soma quanto a subtração. A ideia ela é a mesma, tá? Se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador e somamos e subtraímos os numeradores. Então ficaria 4 mais 1 menos 3. O resultado seria 4 mais 1, 5, tira 3. 2 sobre 2. Percebam que como fração é o mesmo que divisão, aqui ó, a gente consegue efetuar a divisão, tá? Então 2 dividido por 2 seria igual a 1. Mais um exemplo. 3 sétimos mais 2 sétimos mais 10 sétimos menos 1 sétimo. Denominadores iguais a gente copia, somamos e subtraímos os numeradores. Numerador parte de cima, denominador parte de baixo. Tá? Só para lembrar. 3 mais 2 mais 10 menos 1. Então, em cima nós teríamos 15, 10. Com 5, 15, menos 1, 14. Percebam que a gente consegue dividir também. Ó, 14 dividido por 7, 2. Ah, professor, mas e quando não dá para dividir? Não deu para dividir, a gente encerra. Tudo bem? Então, soma e subtração com denominadores iguais, conservamos o denominador e somamos os numeradores. São iguais? Copio, faço a continha de cima. São iguais? Copio, desenvolvo o cálculo em cima. São iguais? Copio e desenvolvemos o cálculo em cima. Tá? Então, somar e subtrair frações quando os denominadores são iguais, copiamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. A multiplicação é bem simples também.
Na multiplicação, basta nós multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador. Então, nesse caso, nós teremos 3 vezes 2, 6, 4 vezes o 5, 20. Percebam que não é possível realizar a divisão, mas esses valores, ó, eles são múltiplos comuns, né? Ambos são números pares. Então eu consigo simplificar a nossa fração por 2. Quando eu falo simplificar, é dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Então o resultado da nossa fração aqui seria 3 décimos. Eu não consigo realizar a divisão. Finalizamos aqui. Multiplicação, numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 6 vezes 7, 42. 2 vezes 4, 8. São números pares. Então, novamente, ó, a gente consegue simplificar ambos os valores por 2. Dividindo por 2, nós teríamos 4. E dividindo por 2, nós teríamos 20 em 1. Então, a multiplicação de fração é algo bem simples, porque basta nós multiplicarmos numerador por numerador, número de cima por número de cima, e denominador por denominador, número de baixo por número de baixo. Agora a gente vai falar sobre a divisão de frações. Sempre que nós formos realizar uma divisão de fração, o conceito é copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Como nós temos uma multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ambos são múltiplos de 3, então eu consigo simplificar por 3. Então, o resultado dessa divisão de frações, 15 dividido por 3, 5. E 12 dividido por 3, 4. Seria 5 quartos. Um outro exemplo. Divisão, copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Inverso, quem está embaixo fica em cima, quem está em cima ficaria embaixo. 3 vezes 10, porque nós temos uma multiplicação, seria 30. 2 vezes o 5 seria 10. 30 dividido por 10, porque toda fração é uma divisão, né? Fazendo a divisão, aqui nós teríamos o número 3. Então, divisão de fração, nós copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, todas as vezes que nós formos resolver uma divisão,
Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Essa é a regrinha para a divisão de frações. E quando os denominadores são diferentes? Quando os denominadores são diferentes, existe um meio bem simples da gente efetuar uma soma ou uma subtração, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 3 meios mais 2 quartos. Como que a gente soma ou a gente subtrai uma fração quando os denominadores são diferentes? Ó, as partes de baixo são diferentes, então eu não consigo copiar. A gente multiplica aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Copio o sinalzinho. 2 vezes o 2, 4. E o nosso denominador é o resultado da multiplicação entre os denominadores, que seria 8. Resolvendo, então, nós teríamos 16 dividido por 8, e 16 dividido por 8 é 2. Né? Então, mais um exemplo aí. Tem 6 terços menos 2 quartos. Trabalhando aqui com o que nós chamamos de método da borboleta, ó, eu tenho 6 vezes o 4. Aí desenho a borboletinha, ó, 3 vezes o 2. Sinalzinho de menos. Sobre, como que eu calculo o denominador? Multiplicando os dois denominadores. Então, qual seria o nosso resultado aqui? 24 menos 6, 18, sobre 2. Não consigo dividir os dois, mas eu consigo simplificar por 2. Para a gente dividir ambos os valores pelo número 2. 18 dividido por 2 é 9. E 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 é 6. Ainda consigo, ó, percebam que é múltiplo de 3. Simplificar de novo pelo número 3. Então, nós teríamos aqui 3 meios como solução. Tá? Então, todas as vezes que vocês forem somar ou subtrair fração com denominadores diferentes, a gente pode trabalhar com o que nós chamamos de método da borboletinha. Tá? Multiplica em cruz, ó, 3 vezes 4, 12. Copio o sinalzinho de mais, 2 vezes 2, 4. Quem é o meu denominador? O resultado da multiplicação entre os denominadores anteriores. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 2, 6. Uma continha de menos. O nosso denominador é a multiplicação entre os denominadores anteriores. Tá? Então é isso aí. A gente falou um pouquinho sobre as 4 operações fracionárias. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Por hoje é só.